Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. A semana só está começando. Feliz domingo. E que você tenha uma semana cheia de favor, em nome de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más, isso era mal, e todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Tem gente que é assim, né? Ele só acrescenta coisas ruins à vida dele. Infelizmente. Tem pessoas que já vêm fazendo escolhas ruins e continuam. E só acrescentando. E ele já tinha, assim, uma lista grande de coisas ruins. E ele acrescentou, fez uma pior agora. Prender João, colocá-lo na prisão e depois o decapitar. Por quê? Porque João foi um homem assim extraordinário, de uma coragem extraordinária. E ele não deixava passar nada mesmo, não. O ministério de João foi radical. João confrontava, João veio com uma mensagem dura de arrependimento e apontava os problemas sem problema nenhum. Não tinha quem ele não confrontasse. João confrontou até o rei, mesmo sabendo que era um homem mau. Ele apontava os erros do rei e não teve problema de falar da vida sentimental do rei. Ele disse: o que você está fazendo está errado. Você está com a mulher do teu irmão. E isso está errado. Então, o João apresentava, olha aqui, ele corrigia, ele repreendeu. Tem que ter muita coragem. João repreendeu Herodes por todas as outras coisas más que ele tinha feito e por estar com a mulher do irmão. João não deixava passar. E sabe, o Senhor nos chamou para estarmos neste lugar onde há fé e coragem, e nós não podemos nos render àquilo que nós sabemos que é errado diante de Deus. Então nós temos que ter a coragem de confrontar, de lidar com as coisas, inclusive com a gente. Você tem que ter a coragem de olhar para a sua vida e se auto-repreender. A coragem de olhar e admitir: isso é mal. Isso aqui está errado.
como eu estou conduzindo a minha vida está desalinhado de Deus. Eu preciso ter a coragem de me posicionar, inclusive aqui, diante de um relacionamento que estava errado. E tem gente que tem medo. Tem gente que não quer se contrariar, não quer contrariar ninguém. Tem gente que vive uma vida passiva diante de problemas e pecados e vai tolerando, suportando, aceitando, cedendo, se cala diante daquilo que está vendo, não lida, e aí pergunta por quê que não está bem. Por que tanta frustração, decepção? Por que uma vida arruinada? Mas porque não cumpre com aquilo que foi proposto. João foi levantado para abrir caminho para o Senhor. E às vezes, abrir caminho não é fácil. E às vezes Deus nos chama exatamente para isso, Vai. É hora de você abrir esse caminho. E a gente sabe que abrir caminho não é fácil. Fazer uma estrada não é fácil. Mas se Deus te chamou para abrir o caminho, para construir a estrada, vá, você pode. Você tem graça para isso. Se o Senhor levantou você para algo que é difícil, se a sua mensagem é uma mensagem dura, se você tem que lidar com algo que é difícil, né? Confrontar, como no caso do João, confrontar, repreender o rei. Veja que ele não se acovardou diante de nada. Não se acovardou. E o Senhor espera que você não se acovarde diante de nada. O que você tem que fazer, vai e faça. Tem que lidar, repreender, confrontar, ainda que seja desafiador, faça. Porque a vida que vale a pena ser vivida é essa, com fé e coragem. Onde nós cumprimos com o nosso chamado, com o nosso propósito e então com o nosso destino. Eu tenho que saber o que é para mim. Eu tenho que saber qual o meu lugar. E João sabia. João tinha uma identidade muito firme, ele sabia quem ele era, porque ele tinha nascido, e o que ele deveria fazer, e ele cumpriu. João cumpriu. Ele sabia onde deveria estar. E ele não se omitiu, não se calou, não se curvou. Ele sabia que teria problemas? Sabia. Mas João foi esse tipo de gente que não buscou conforto, popularidade, aplausos, facilidades, mas buscou fazer o que ele sabia que tinha que fazer. Ele nasceu para algo. E o trabalho dele tinha que ser executado, tinha que ser feito. E ele fez. Com coragem, com fé, com coragem, com determinação, com muita ousadia. Então eu acredito que o Senhor está aqui falando. O que é difícil para você? Você não quer fazer. Não quer repreender, não quer lidar. Não quer confrontar. Talvez você está diante de algo que você sabe que é errado.
e você não está fazendo nada? Não quer confrontar, não quer lidar? Você vai aceitar viver esse tipo de vida covarde, passiva, inerte? Você tem o que tolera. João não tolerava. E se alguém parasse para ouvir o João e ouvir a verdade? João foi esse homem. A Bíblia fala que o Herodes parava para ouvir. E ficava assim, até aflito. Aflito com o que ele falava. Mas não mudava, né? Mas João nunca deixou de falar. Então, quando alguém parava para ouvir o João, sabia o que ia ouvir. Ninguém era inocente ali, não. Porque João não escondia de ninguém que ele não era covarde, que ele não era passivo, não era omisso, e que ele ia falar o que ele tinha que falar. E a mensagem do João, o de João Batista, foi uma mensagem forte. Então, assim, ele não se omitiu. Mesmo sabendo que ele teria problemas. E algumas pessoas, elas fogem de problemas. Só que elas terão problemas muito piores. Quantas histórias que eu tenho de pessoas que fugiram dos enfrentamentos, mas toparam com coisas muito piores, porque quando elas tiveram graça, unção para lidar, elas não lidaram. Quando elas tiveram graça, unção, favor, a palavra veio, o Senhor falou, vai. Elas não foram. Elas perderam. Quantas que perderam as oportunidades de cumprir com o propósito delas, de fazer o que elas foram chamadas para fazer, de lidar com coisas, mas elas fugiram dos confrontos. Elas fugiram dos desafios. Elas fugiram, elas ficaram com medo. Aí, se eu tiver um problema? Você vai ter problema de qualquer jeito. Só que o problema que você pode ter enfrentando é melhor. Porque você enfrentou, você fez o que Deus esperava de você. Nós precisamos saber o que Deus espera de nós. E enfrentarmos. João sabia que Deus esperava que ele confrontasse, que ele repreendesse, que ele falasse. Isso está errado. João não podia ver uma coisa errada e fingir que ele não estava vendo. Ele tinha que confrontar, e ele confrontou. Ei, eu já tive que dizer para pessoas, chorar não vai resolver seu problema, falar do problema não vai resolver seu problema. Você fala com a montanha e não da montanha. Você dá uma ordem para a montanha, para o problema. Você lida com as coisas. E quando você não lida, elas lidam com você. E João sabia disso. Que Deus esperava que ele apontasse, que ele repreendesse, que ele dissesse, isto aqui está errado, isso está errado. Você não pode fazer assim. Você não pode. E ele não teve problema, ele apresentou tudo que estava errado em Herodes. Herodes não foi inocente. E que o relacionamento dele era um relacionamento errado. Você está com a mulher do teu irmão. Essa mulher não é sua. Você não pode estar nesse relacionamento e achar que vai dar certo. Você não pode. Você está num relacionamento ilícito. Num relacionamento errado. E ele falou. Ele chegou e olhou para o Herodes e falou, seu relacionamento está errado. Você está num relacionamento errado.
Diante de Deus está errado. Você quer continuar, mas eu não vou me omitir, me acovardar de dizer a você, eu não vou, de jeito nenhum, deixar de dizer que você está errado. Você pode continuar nesse relacionamento se quiser, mas sabendo que diante de Deus ele está errado. João não se privou disso. Ele repreendeu o próprio rei. E ele sabia que ele poderia ter problemas como teve. Mas ele foi parar na prisão, depois cortaram a cabeça dele, mas ele não se acovardou. Ele não passou para a história como um covarde, um omisso. Não, ele terminou de forma gloriosa. E o Senhor Jesus o elogiou, falou que ele foi o maior, bem-sucedido. O Espírito Santo falou para Zacarias que ele seria bem-sucedido, e foi. Para muita gente, João não foi, mas ele foi muito bem-sucedido naquilo que ele foi chamado para fazer. Foi muito bem-sucedido. E é isso. Você precisa fazer o que tem que ser feito sem medo. Seja lá o que for que está diante de você. Faça o que tem que ser feito. Confronte, lide, repreenda. Você tem o que tolera. Quantas vezes eu vi gente reclamar do que estava vivendo, mas estava claro que a pessoa estava sendo covarde, omissa. Ela não queria se posicionar. Então, se você não se posiciona, como que Deus vai poder mudar uma coisa? Se você não coloca um limite nela, não pode. Você tem que ter a coragem de lidar com aquilo que tem que lidar. Então, olha isso aqui, Contudo, quando avaliei tudo, o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Quando Salomão saiu do propósito, Deus deixou de ser a prioridade dele e ele começou a se envolver com um monte de coisas. Um dia ele parou e avaliou a vida dele. E ele chegou à conclusão de que ele estava correndo atrás do vento, que era inútil. Sabe, nós precisamos parar e avaliar a nossa vida. Porque talvez estamos correndo atrás do vento, fazendo um monte de coisas inúteis e fúteis. Estamos deixando passar aquilo que não poderíamos jamais deixar passar. Porque não queremos confronto, não queremos lidar. Não queremos nos envolver com aquilo que é desafiador, até doloroso. Porque tem coisas que Deus nos manda fazer que são desafiadoras, dolorosas, difíceis, mas que é uma bênção, vão ser, assim, vai ser a mudança da nossa vida. Vai nos levar para um nível mais alto. E o Salomão parou e fez uma análise, ele avaliou a vida dele. E ele chegou à conclusão de que quando ele saiu do propósito e passou a buscar só o que estava abaixo do sol, era inútil. Percebi que tudo foi inútil. Ele estava vazio, insatisfeito, porque agora ele só queria conforto.
Passou a viver uma vida hedonista, egoísta, autocentrada. Foi correr atrás do vento. E ele deixou claro, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol, claro. Parou de buscar o que está acima do sol. Passou a buscar sol que estava abaixo do sol. Obviamente, quando ele avaliou, ele estava vazio, frustrado, amargo, viu que era inútil, não tinha proveito, estava correndo atrás do vento. E você pode correr atrás do vento, tô doidado, você não segura o vento. Quer dizer, o que ele tentou pegar, ele não segurou, não atingiu o propósito. Mas João não. João foi até o fim, sofreu, foi preso, cortaram a cabeça dele, mas cumpriu com o propósito. E quando nós falamos de João, falamos com honra, com grandeza, nos espelhamos. Ele deixou um exemplo incrível de coragem, de determinação. Mas o Salomão não quis mais uma vida de sacrifícios. Que infelizmente eu vejo gente viver assim, fugindo de uma vida de sacrifícios, de entrega, de confronto. Não querem enfrentar o que é preciso, lidar com o que é preciso. Toleram coisas, foi o que o Senhor falou para o anjo da igreja de Tiatira. Eu tenho contra ti que você tolera, Jezabel. Você está tolerando o que você jamais poderia tolerar. Tem gente que tolera coisas que jamais poderiam tolerar. Tem gente envolvida com coisas inúteis, correndo atrás do vento, porque só busca o que está abaixo do sol. Porque não quer uma vida de sacrifício, de renúncia, de entrega. Não quer dizer não para si mesmo, não quer dizer não para ninguém. Quantos pais que estão com problemas enormes, porque criaram seus filhos para viverem uma vida hedonista, egoísta, sem nãos, sem correção. E agora está estourando na cara deles. Eles não estão suportando. Porque não quiseram repreender, corrigir. Quantas pessoas que foram deixando as coisas assim, passivamente, foram aceitando, passivamente, e nunca colocaram um limite. E agora estão dizendo, eu não aguento, mas escuta, a vida é sua, tem coisas que só você pode fazer, Deus não vai vir aqui para fazer. Nós temos que nos levantar, ir lá e fazer. Em nome de Jesus, levanta. Ouça a voz do Espírito, o que o Senhor está falando com você. O que você não quer enfrentar? Não quer lidar? Com o quê? Você está fugindo do quê? Tem se envolvido com o quê? Se você avaliar a sua vida como Salomão avaliou, será que você não está com os resultados que o Salomão viu que ele tinha? Ou seja, o resultado de tudo aquilo que ele vinha fazendo era inútil. Ele viu que era correr atrás do vento, porque não tinha levado ele a lugar nenhum. Aquele prazer, tantos projetos e projetos que ele se envolveu, não trouxeram para ele satisfação, realização, porque ele não tinha sido levantado para se envolver com tudo aquilo, mas para liderar com sabedoria a nação. Ele tinha que ter ficado com o espírito do início,
quando ele pediu para Deus sabedoria, um coração que ouve. Ele parou de ouvir a Deus. Ele perdeu o coração que ouve. E ele pediu isso para Deus, para liderar a nação. E Deus gostou tanto que Deus deu mais do que ele pediu. E aí o que ele fez com a bênção? Ele mostrou que ele não suportou o peso da bênção. E ele agora passou a viver para as bênçãos ao invés de servir ao abençoador. É o que eu sempre falo. Quando você crê e está alinhado com Deus, você pega um problema e transforma em bênção. Mas desalinhado, você pega uma bênção e transforma em problema. Levanta. Levanta com fé, ousadia. Avalia a sua vida. E se alinha com Deus, se ajusta. Faça o que tem que ser feito, lide com o que precisa ser lidado. Para de tolerar o que você não tem que tolerar. Confronte, repreenda, lide com o que precisa ser lidado. Coragem. Levante-se com fé e coragem. E faça o que você sabe que Deus espera de você. E você vai agradar a Deus e será honrado por Ele. Deus será com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha entrado, clareado o entendimento dela, iluminado, dado a ela revelação, clareza, entendimento. E então, Senhor, que ela receba força e que ela seja tomada por fé e coragem, se levante, faça o que é preciso, o que o Senhor espera dela, e o Senhor vai dar graça, força, vai ajudá-la, e ela terá vitória. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de um novo tempo na vida dela. Que corajosamente ela se posicione, ousadamente ela se posicione no que for preciso, e o Senhor será com ela. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta, Senhor, mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que poder tome os corações, que eu deixe pessoas assim com uma visão tão clara, com fé e ousadia, Senhor, que essa pessoa avalie a vida dela como Salomão e coloque um ponto final em coisas inúteis, chega de correr atrás do vento, chega de viver por conveniência, que ela viva uma vida de sacrifício, jamais de complacência, Senhor, jamais, Senhor, de conveniência. Guarda ela de viver uma vida buscando apenas o que é confortável, fugindo dos confrontos, dos desafios. Abençoa o teu povo em todo lugar, com esse entendimento, com força, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, a reunião das primícias para a família amada de Deus, o clamor do propósito da mudança. Eu vou estar às 9, vai ser um trabalho incrível. Conta com a gente, esteja entre nós, pega a família, um convidado e vamos adorar a Deus.
Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.